Fala, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. Aquele lance. O Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. 1938. Começo da Era de Ouro dos super-heróis. Superman surgiu na Action Comics número 1 e, lógico, Superman não era o primeiro herói, pois os strip comics, ou melhor, as tiras de quadrinhos, traziam heróis como Buck Rogers, Fantasma, Mandrake e Flash Gordon. E nas rádios tínhamos o Sombra e Besouro Verde, ou seja, a década de 1930 foi prolífica para quem gostava de aventuras. Por que tentar entender a década de 1930? Bem, como vocês viram na thumb, pretendo falar de um personagem que ascendeu de forma meteórica na década de 1980 e que a editora Heroica trouxe para o Brasil em 3 volumes maravilhosos, que englobam as primeiras histórias do personagem na editora IDW Publishing, o Rocketeer. Rocketeer foi um personagem criado por Dave Stevens com um tapa-buraco da revista Star Slayer, que publicava histórias do personagem Tito, criado por o genial, grandioso Mike Grell. O problema é que o personagem de Stevens nublou totalmente o personagem de Grell, apesar de ele ser fantástico. Grell, não Star Slayer. Pois vinha de algo que não se explorava há muito tempo na época, os anos dourados dos quadrinhos. Gente, quando eu estou falando isso, estou falando do começo dos anos de 1980, onde explorar os conceitos dos anos de 30 a 50 não era mais feito nos quadrinhos, que preferiam avançar com super-heróis bárbaros, ficção científica futurista ou histórias de terror, menos Dave Stevens. Falando bem rapidamente sobre o artista Dave Stevens, ele trabalhava mais com publicidade, era um publicitário, um desenhista publicitário, fazendo storyboards de filmes, cartazes e, nos quadrinhos, trabalhava mais como arte finalista e capista, às vezes até complementando as artes quando era necessário. Mas, quando foi trabalhar na Pacific Comics, eles pediram 9 páginas de uma história inédita, e ele entregou a primeira parte da história que terminaria dividida em 4 editoras, mas que impactaram rapidamente os leitores de quadrinhos. Rocketeer foi anunciado na primeira edição da Star Slayer, dizendo que estrearia na segunda edição. O sucesso da primeira parte levou a uma segunda, que terminou levando os donos da Pacific Comics, os irmãos Bill e Steve Scanners, a criar a revista Pacific Comics Presents, que continuaria a história. O lance aqui, Rocketeer não era para tomar tanto tempo da vida de Stevens, pois ele preferia ser um publicitário, um desenhista publicitário, ou melhor, o seu outro trabalho, tanto que a 4ª parte da história demorou 6 meses para ser lançada. A 5ª parte, então, somente viria a ser publicada em outra editora, a independente Eclipse Comics. Mas ele teve problemas com o fundador da empresa, Dean Mullany, e terminou fazendo com que Stevens levasse Rocketeer para cômico, de Jerry Giovinco e Bill Cucinota, um negócio desse assim, onde iniciou uma nova história, com o personagem indo a Nova York, onde ele enfrenta novos problemas e é perseguido pelo passado dele. Essa história só viria a ter um fim na Dark Horse Comics. Em 2008, Dave Stevens partiu para o Elísio, depois de anos lutando contra a leucemia. Mas seu personagem não foi esquecido e a IDW Publishing, com que ele tinha assinado antes de falecer, reiniciou as publicações, começando com uma republicação das primeiras histórias e o lançamento de novas nas mãos de vários artistas. Agora, falando do personagem Rocketeer,
Bem, ele tem uma história fantástica, pois ele é um piloto de aviões de corrida e dublê de pilotos, chamado Clifford Secord, mais conhecido como Cliff somente. Ele vive em Los Angeles e sempre conta com a ajuda de seu mecânico, ou melhor, de seu amigo mecânico, Ambrose Peabody, mais conhecido como Peavy, que trabalha no campo de voos Charlie Chaplin. Sim, exatamente. Eles frequentavam o café Bulldog, cuja proprietária, Millie, tratava Cliff como um verdadeiro filho. Cliff namorava a aspirante atriz e modelo Betty, a quem ele desejava impressionar e dar uma vida de luxo que ele acreditava que ela merecia, pois ela vivia cercada de homens que a desejavam. Então, um dia, um homem abandona um pacote dentro do velho BD de Cliff e, quando ele descobre o pacote, vê que é uma mochila jato e pensa em usá-la para ganhar uma grana a mais. Com isso, Peavy faz um capacete sob medida para Cliff no dia da exibição, então, no Campo Chaplin. Cliff termina se atrasando e seu amigo Malcolm, ainda bêbado da noitada, assume o manche do avião, o que leva o nosso herói a usar pela primeira vez a mochila a jato e o capacete para salvar seu amigo. Totalmente sem experiência nenhuma com a mochila a jato, Cliff salva seu amigo, mas termina sendo nocauteado no pouso. Ele descobre que aquela mochila a jato pertence a um inventor e que o FBI e os nazistas a querem de qualquer jeito. Cliff recebe o apelido de Rocketeer e termina usando a mochila outra vez para ajudar o inventor dela. Nessa primeira parte, quando somos apresentados aos personagens todos, Stevens usou várias referências para criar cada um dos personagens. O próprio Cliff é baseado nele, pois Steven não tinha tempo para ficar procurando modelos para desenhar, pois trabalhava tarde da noite desenvolvendo a história de Rocketeer. Peavy era baseado no chefe de Stevens quando ele trabalhou na Hanna-Barbera. Sim, ele trabalhou na Hanna-Barbera, Doug Wilday, isso. Já a Beth era baseada na rainha dos pin-ups, Beth Page, por quem Stevens era extremamente fã. O campo de voo Chaplin e o café Bulldog existiram de verdade. O inventor, mesmo que Peavy faça uma confusão achando que é o excêntrico milionário Howard Hughes, é baseado no herói dos pulps, Doc Savage, um explorador aventureiro. Tanto que os assistentes do inventor são baseados nos ajudantes de Savage, Ham Brooks e Monk Mayfair. No segundo arco de histórias, as homenagens continuaram, pois Rocketeer vai a Nova York, como eu disse, e conhecemos o misterioso Jonas, que contrata nosso herói para ajudá-lo em um mistério de assassinatos que vem acontecendo. Jonas é baseado no herói misterioso das rádios, que eu já falei sobre ele, da década de 1930, o Sombra. Os assassinatos são perpetrados pelos gigantes do circo, que Cliff chegou a trabalhar, Lothar, que foi baseado no ator de filmes B e jornalista Rondon Hayton. Quando Cliff conta seu período no circo, é mostrado figuras que faziam parte de espetáculos conhecidos como freak shows na época, mostrando que Stevens fez uma verdadeira pesquisa bem detalhada, mesmo que a história tenha alguns anacronismos. É normal até. Além do que, esqueci de falar, a ideia do Rocketeer veio de uma cinesérie de 12 partes da Republic Pictures, Commando Code, onde o personagem, que era mascarado, usava um capacete e uma mochila a jato, bem semelhantes à de Rocketeer. Bem, o sucesso levou a procurarem Dave Stevens para desenvolver um filme sobre o Rocketeer. O primeiro projeto, iniciado em 1983, não resultou em nada. Então, em 1985, Stevens conheceu Danny Bilson e Paul DeMeo e desenvolveu um roteiro com eles. No ano seguinte,
William Dear se juntou a eles desejando dirigir o filme. Na trama, um ator de Hollywood é um espião nazista e deseja roubar a mochila jato Cirrus X-3. Sim, a mochila tem um nome, criada por Howard Hughes. Adotaram Hughes como criador da mochila, mas capangas contratados da máfia terminam largando ela no avião do piloto Cliff Secord, que termina encontrando-a e se tornando Rocketeer. Bem, eu sei que eu estou sendo bem breve, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. O problema desse enredo é que a ideia era se basear no ator australiano Errol Flynn, que alguns desconfiavam ser um espião nazista, como revelado no livro Errol Flynn, The Untold Story, de Charles Higham. Isso poderia ser um problema. Vários estúdios recusaram o roteiro, mas a Disney aceitou desde que fizessem algumas modificações consideráveis. Assim, Spielberg e a Universal chegaram a se interessar pelo projeto, mas houve um conflito de interesses entre eles e a Disney, o que levou a desistirem do projeto. Dear também saiu do projeto, que levou a Disney a contratar Joe Johnston, de Querida Encolher as Crianças e, atualmente, Capitão América, o primeiro Vingador. A ideia do ator espião nazista permaneceu e foi chamado o ator Timothy Dalton, um dos ex-007, James Bond, para interpretar Neville Sinclair. Para viver Cliff Secord, pensaram em Kevin Costner, Matthew Modine, Emílio Esteves e Bill Paxton, mas terminaram com a escolha de Johnston, Bill Campbell, um ator que era até meio desconhecido na época. Betty mudou de nome e personalidade também, a pedido da Disney, para Jenny Blake, uma aprendiz de atriz bem influenciável, que foi interpretada pela belíssima e talentosa atriz Jennifer Connelly, que havia feito Era Uma Vez na América, Labirinto, Essas Garotas e Hotspot. Para fazer o mecânico Peavy, chamaram o ator Alan Arkin, que, na época, havia trabalhado em Edward Mãos de Tesoura. Para ajudar Neville Sinclair a roubar o Cirrus X-3, ele trabalha com o mafioso Ed Valentine, interpretado pelo ator Paul Sorvino. E, para finalizar, foi chamado o ator Terry O'Quinn para interpretar Howard Hughes. Bem, sendo bem sincero com vocês, eu não gosto do filme infanto-juvenil desenvolvido pela Disney, que, para mim, desvirtua muito a história que o personagem tinha, deixando ele muito jovial, juvenil. Assim, as cenas de ação são muito bem feitas e adrenalizantes, mas o enredo não é tão empolgante quanto as histórias em quadrinhos, como eu falei. Bem, eu sei que eu já falei sobre isso, mas vamos lá. A IDW Publishing relançou Rocketeer em 2009 e, além de republicar as histórias que Stevens escrevera para Pacific, Eclipse, Cômico e Dark Horse, reiniciou as aventuras do personagem com Rocketeer, As Novas Aventuras, onde vemos vários roteiristas e artistas dando seu toque pessoal à história. Com isso, testemunhamos um crescimento no enredo do personagem Rocketeer e Cliff Secord e da sua namorada em especial. Em 2003, o escritor Mark Waid, que chegou a trabalhar com Stevens em um crossover entre Superman e Rocketeer pela DC Comics, mas não foi para frente, escreveu a minissérie Rocketeer Carga Mortal, com arte de Chris Samnee. Bem, neste mesmo ano, Roger Langridge e o desenhista Jay Bone trouxeram Rocketeer em Rocketeer Hollywood Horror. No ano seguinte, em 2004, Waid retornou aos roteiros para fazer um crossover. Dessa vez deu certo entre Rocketeer e o detetive The Spirit do grandioso Will Eisner, na história Pulp Fiction, com arte de Paul Smith. Haviam planos de que o personagem, ou melhor, uma personagem feminina,
assumisse a mochila jato e o capacete de Rocketeer em 2018, mas a história foi cancelada. Então, existem planos de transformar o roteiro de Bilson e DeMille, sem os cortes da Disney, em uma história em quadrinhos, mas nada foi confirmado ainda. As novas aventuras de Carga Mortal chegaram ao Brasil graças à editora Heroica, em 3 volumes, como eu já falei antes, de alta qualidade, que eu recomendo que todos adquiram mesmo. Rocketeer, sério, me impressionou desde o primeiro momento que vi na edição Graphic Novel da editora Abril, me levando a assistir ao filme, desejando ler mais e ver mais do personagem. Não consegui, na época do lançamento, material da HQM, então eu dei meus pulos para ler toda a história de Stevens, mas eu sou grato à Heroica pelo material lançado e torço, sinceramente, que eles continuem com essa empreitada, pois eu vou adquirir todos, com certeza. Rocketeer não é um personagem comum. Ele está mergulhado em uma época que chamamos de Era de Ouro, onde quadrinhos eram uma descoberta maravilhosa, onde heróis eram mágicos, assombrosos, superpoderosos ou viviam em mundos futuristas. Ele, mesmo criado na década de 1980, faz a diferença e nos traz um sentimento de descobertas e aventuras extraordinárias. Foi graças a ele que me interessei por Tom Strong, de Alan Moore e Chris Sprouse. O que suas histórias têm, não vemos mais nos quadrinhos atuais. E, talvez, por isso, seja tão interessante. Se vocês quiserem, eu vou estar colocando o caminho aqui embaixo para vocês adquirirem as histórias de Rocketeer, pelo menos da editora Heroica. Eu não sei se consegue encontrar ainda da HQM. Vou dar uma procurada, qualquer coisa, coloca aqui embaixo para vocês estarem conhecendo, porque é muito bom. Ou então, deem seus saltos para conhecer. E eu finalizo o vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, aquele feedback que entra a gente. Uma outra coisa que eu peço muito aqui aos meus observadores, peço para vocês também, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo o que acharam do vídeo, se gostaram do vídeo, se conhece o Rocketeer, se não conhece, comenta aqui embaixo, fala comigo, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Outra coisa que também peço aqui aos meus observadores e peço para você, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas para estarem assistindo aos vídeos do Velho na Torre. Eu coloco no começo, peço que no final tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. Clique nesse botão, se inscrevendo no canal e não esquece nunca do peteleco na sinetinha para estar adquirindo os vídeos, ou melhor, ouvindo e recebendo as notificações dos vídeos do Velho na Torre que eu publico aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Fui.